Pronto, então vamos lá. Então, começando a nossa aula de hoje, deixa eu trazer aqui a apresentação. Então, hoje, aula 7, são sobre os 7 corpos. E se não bastasse um corpo, nós vamos descobrir que nós temos 7 corpos. É uma beleza. O universo realmente nos quer muito bem e nos dotou de 7 corpos, e a gente vai conhecer, então, esses 7 corpos aqui para a gente poder entender como é que é essa configuração dos corpos. Então, para que a gente consiga encarnar e viver na matéria, viver através desse processo que nós temos no mundo físico, nós precisamos de 7 corpos. E esses corpos, eles são uma junção entre aquilo que nós temos através dos corpos divinos e dos nossos corpos que atuam aqui no planeta Terra, que atuam através da encarnação. Cada corpo é formado sempre a partir da substância da origem que é manifestado, ou seja, os corpos divinos, eles são construídos a partir dessa configuração dos elétrons que vem da substância original. Os divinos, eles são feitos a partir vamos dizer assim, dessa substância, né, que é a substância universal. E os corpos que nós chamamos de corpos inferiores, eles são corpos que estão atrelados à matéria numa vibração mais baixa, a partir daquilo que é utilizado no nosso âmbito aqui na Terra. Então, por isso que existe essa divisão entre os corpos, né? Bom, nós temos, então, 3 corpos que são considerados superiores e divinos. Esses 3 corpos, eles existem desde a nossa origem, ou como nós vimos já na aula anterior, né, no processo de criação, nós temos esses corpos iniciais, né, que é uma estrutura que nos permite viver através das vibrações mais elevadas, as vibrações onde a gente vai caminhar, né, desde do Sol central, do grande Sol central, até o nosso Sol físico, que é onde nós vamos passar, ou passamos, né, muito tempo ali, absorvendo a energia de Deus Pai e Mãe. Então, esses 3 corpos são através deles que tudo, na verdade, acaba acontecendo nesse nível mais elevado. E aí nós vamos ter mais 4 corpos inferiores. É um bocado de corpo, como a gente falou, mas são necessários para que a gente possa atuar dentro dessa esfera que nós vivemos. Existe, com toda certeza, uma diferença, né, entre esses corpos, hoje em dia, do que era no início da nossa chegada no planeta. Então, quando nós encarnamos pela primeira vez, esses corpos eram muito mais sutis, inclusive o corpo físico, que é uma coisa que a gente vai ver ao longo da lição. Então, esse processo de densificação, ele foi ocorrendo ao longo do tempo. E aí essa inferiorização, né, ou essa baixa vibracional, ela foi acontecendo na medida em que as encarnações foram desenrolando ao longo do tempo. Bom, todos os corpos, eles contribuem para aquilo que a gente entende como sendo o nosso desenvolvimento, as nossas virtudes, a nossa elevação através do processo de encarnação, através da nossa busca, por intermédio, ou seja, através daquilo que é a nossa disposição para alcançar a realização, a nossa libertação propriamente dita. Então, Terezinha acho que saiu aqui.
Ok. Então, agora nós vamos ver a divisão dos corpos. Bem, esses corpos começa pelos corpos superiores, aí a gente tem a presença eu sou, que é exatamente a nossa natureza original, aquilo que nós somos em consciência. É aquela chispa divina, aquela força divina que vem através da expressão, do movimento, da condição que nós temos vamos dizer assim, na nossa origem para conseguir expressar, né, essa consciência mais elevada. Então, é aí onde tudo começa, como nós já verificamos. Então, a presença eu sou, ou seja, esse corpo elevado, esse corpo divino, ele é a nossa primeira manifestação no universo a partir do momento que nós somos emanados, né? Ou somos aí, vamos dizer assim, fomos gerados, né, através de Deus Pai e Mãe, que captou essa chama divina, né, essa chispa divina, e então gerou essa consciência individualizada que é Deus se manifestando. Okay? Então, esse é o nosso primeiro corpo superior. Aí nós temos um segundo, que é o chamado corpo causal. Corpo causal é o corpo que armazena absolutamente tudo aquilo que são as virtudes que nós vamos acumulando, que nós vamos absorvendo ao longo do tempo da nossa existência, do nosso desenvolvimento. Então, esse corpo causal é um corpo também divino, né? Um corpo que só se abastece, só se armazena com aquilo que é mais elevado. Não entra em contato com absolutamente nada que seja diferente da perfeição. Ele simplesmente é um corpo ou uma força vibratória que só se conecta com essas elevações que estão no âmbito celestial, no âmbito superior, né, nos âmbitos, vamos colocar dessa forma, que é mais correto, né, porque a gente vai tendo aí algumas estratificações. Então, esse corpo causal, ele só absorve, só se abastece através dessa realidade. E aí nós temos um terceiro corpo superior, que é chamado, é conhecido como o ser crístico. Aqui é onde nós vamos começar a entender a ligação que existe, a intermediação que existe entre os âmbitos superiores e os âmbitos inferiores, ou o âmbito que nós vivemos aqui nessas vibrações tão pesadas. Por quê? Esse ser crístico é o que faz essa intermediação. Então aqui a gente vai ter uma referência também sobre aquilo que nós conhecemos, que nós vemos, ouvimos, né, ao longo do tempo, principalmente no Ocidente, para quem segue, né, ou está inserido na religião cristã e acaba ouvindo isso com mais facilidade, né, tem uma proximidade maior com isso, com a conduta cristã, os ensinamentos, ou até mesmo o próprio dogma, falando que Cristo é o intermediário entre Deus e os homens. Então aqui é onde entra essa consciência crística, ou o ser crístico. Por isso que Jesus veio e manifestou essa consciência, ou seja, ele trouxe exatamente a manifestação daquilo que é a nossa conexão com a nossa parte mais elevada, ou, em outros termos, é a nossa ligação com Deus. Então, esse nível vibracional nada mais é do que parte da nossa constituição enquanto divindade. Esse ser crístico, ele nos liga a Deus, a essa superioridade, e faz essa intermediação com os outros corpos que a gente vai ver agora. Mas o corpo causal não entra em contato com esses corpos inferiores, a presença eu sou não entra em contato, nem tem nenhuma conexão com os corpos inferiores. O único que faz essa intermediação, mais uma vez, é o ser crístico. Esse é o corpo que intermedia essa relação entre o âmbito da Terra e os níveis superiores.
Bom, aí nós vamos ter o corpo etérico, que aqui a gente pode chamar também, né, de parte da alma, ou aquilo que seria o corpo das lembranças. Então, só voltando um pouquinho, o corpo causal é aquele que armazena todas as informações divinas, vamos pensar dessa forma. O corpo etérico, ou corpo das lembranças aí, é o corpo que armazena absolutamente tudo aquilo que são as experiências que a gente tem aqui no âmbito das vibrações mais baixas. Então, é um corpo que se formou, que está atrelado à ideia de alma aqui. Então, nesse corpo etérico, vão ficando presos, armazenados, enfim, vai ficando aí registrado todas as experiências que a gente vai vivendo ao longo das encarnações. E nós vamos ter, então, o corpo emocional, que é um corpo menor que o corpo etérico, mas tem um tamanho, uma expressão, uma posição muito considerável, porque o corpo emocional, ele carrega, né, ele traz essa força propulsora da criação, através das vibrações da carne, através das vibrações da Terra, das vibrações mais densas. Então, esse corpo emocional é o que faz com que tudo aconteça aqui em conexão com o próximo corpo, que a gente vai ver agora, que é o corpo mental. Então, esse corpo mental, ele proporciona, né, ele dá essa condição de, vamos dizer assim, fazer com que o desenho ou a forma seja criada e, junto com o corpo emocional, trazer isso para aquilo que a gente chama de matéria, densidade. Então, a maior parte das coisas que nós fazemos, realizamos, enfim, daquilo que a gente cria no nosso mundo, a maior parte começa, obviamente, né, no mundo invisível, naquela dimensão que a gente não consegue ver através dos olhos físicos. Ou seja, fica perambulando, ou fica se movimentando através do corpo mental e corpo emocional, e também, claro, através do corpo etérico, fica aí fazendo esse movimento, e aí então, consequentemente, trazendo para a matéria aquilo que é a realização, que vai se manifestar através do que nós conhecemos como sendo o corpo físico. Então, aqui no corpo físico, a gente tem todas as manifestações que a gente entende como sendo visíveis, né? Aquilo que a gente considera como sendo, entre aspas, o real aqui desse mundo, e que, na verdade, não tem absolutamente nada de realístico, é só uma impressão que nós temos através do corpo físico, corpo mental e corpo emocional, com a colaboração também, óbvio, do corpo etérico aí. Então, quando nós perdemos o corpo físico, né, a ideia de morte que a gente ainda tem, que também é uma ilusão, sobra o corpo mental, o corpo emocional e o corpo etérico ainda conectados, ainda ligados à estrutura vibracional da Terra. O corpo físico, tecnicamente, ele se dissolve, vai embora, e esses outros 3 corpos, eles permanecem, só que numa vibração diferente, não tão densa quanto o corpo físico, mas ainda assim numa vibração muito mais baixa do que alcança os outros corpos que são nossos corpos originais, que é o ser crístico, o corpo causal e a presença eu sou como a consciência plena. Ok? Então, o que faz com que esses corpos funcionem? Qual é essa energia, essa força que transita e permite que esses corpos estejam realmente ali desenvolvendo, realizando tudo aquilo que é necessário para que a existência, né, seja estabelecida da maneira como nós conhecemos. Então, nós vamos ter a energia, como nós falamos, que vem do grande Sol central, onde está Deus, Pai, Mãe, Alfa e Ômega, que constitui toda a energia que sustenta essa galáxia que nós vivemos, e desse grande Sol central, a energia vem para o Sol físico, onde Hélios e Vesta absorvem essa energia que vem de Alfa e Ômega
e, consequentemente, essa energia é emanada para a nossa manifestação, a nossa individualidade. Então, esse é o fluxo, esse é o caminho que a energia faz até chegar na nossa, vamos dizer assim, na nossa relação de corpos, né, na nossa relação de manifestação enquanto individualidade de Deus, ok? Então, aqui a gente tem esse movimento da energia. O elétron é a substância primordial de Deus, ou seja, tudo que existe no universo, como nós já vimos, é constituído através dos elétrons. Não existe absolutamente nada que não seja energia no universo. Tudo é feito a partir dessa estrutura, né? dessa fonte de luz. Então, o movimento que os elétrons fazem ditam a sua vibração, aonde eles se encontram. Então, se a gente falar, pegando a situação das diferenças dos corpos que nós temos, que a gente não consegue perceber isso muito bem, a gente vai entender que os elétrons, nesses corpos superiores, eles estão numa velocidade muito maior do que é o que a gente consegue perceber ou que a gente conseguiria, na verdade, observar se a gente tivesse, vamos dizer assim, essa facilidade de olhar tanto para os corpos superiores quanto os inferiores, a gente ia notar que os corpos inferiores, os elétrons estão numa velocidade muito menor, bem reduzida, principalmente se comparada com os outros corpos que são mais elevados. Então, tudo no universo é criado através dessa luz eletrônica. Os elétrons são a fonte, a força geradora, ou seja, são os pequenos construtores, né? São os tijolinhos, vamos colocar dessa maneira, que servem para que a inteligência de Deus, através de toda a sua manifestação, ou seja, através dos seres, dos Deus Pai e Mãe, que existem por todo o universo, anjos, arcanjos, serafins, querubins, enfim, todo o reino angélico, os Elohims, enfim, todos esses que trabalham através daquilo que é a direção das leis de Deus em todo o cosmos, utilizam os elétrons para poder realizar tudo, absolutamente tudo que a gente puder imaginar e, consequentemente, o que a gente também não imagina. Então, o elétron, ele é atraído, né, pela chama trina que existe no coração. Então, a gente vai lembrar que quando nós fomos emanados do coração de Deus, nós fomos dotados dessa luz que é chamada de chama trina, ou seja, são 3 aspectos da virtude de Deus, ou 3 formas que se apresentam as virtudes de Deus, e essa chama trina é a partir dela que a força, a consciência começa a atuar. E o elétron ele é atraído, né? Ele é chamado através dessa chama trina. Então, a partir daí, os elétrons que são atraídos, eles começam a se parecer, vamos dizer assim, eles começam a ficar naquela forma, naquele formato que aquele coração dotou o elétron. Então, trocando isso de uma forma mais simples, é como se a gente pegasse uma massinha, né, de modelar, e a partir do nosso interesse a gente vai moldar essa massa, né, esse material, da forma como a gente quiser. Os elétrons funcionam dessa forma, a gente atrai eles e a partir daí a gente molda esses elétrons da maneira que a gente deseja. Então é uma responsabilidade muito grande. O modelo que o pensamento gera e a vibração do sentimento vão ficar impregnados no elétron. Por isso que o cuidado, né, quando o Mestre Jesus fala, só o fato de pensar você já está pecando. Por que isso? Porque se nós não controlamos o pensamento e não damos conta do tipo de sentimento que nós estamos tendo,
nós estamos utilizando essa carga de energia que está sempre disponível, que a gente não tem como realizar nada que não seja através da energia, a gente acaba revestindo toda essa força com esse modelo que a gente está colocando, que a gente está impregnando no elétron. Então, a gente tem que realmente parar para pensar e analisar como os nossos pensamentos e sentimentos atuam, porque eles naturalmente, consequentemente, acabam fazendo com que os elétrons se tornem aí uma forma viva, no sentido de eles se tornam algo real que pode vir através de um sentimento, de uma ação, de uma palavra falada, não importa. Bom, os elétrons, eles sempre vão procurar expandir a própria luz, né? Mas, por conta do pensamento e sentimento, eles acabam ficando encarcerados. É por isso que a gente fala, a situação de utilização da energia, né, a forma como nós utilizamos a energia, é de uma responsabilidade que a gente não consegue perceber. Mas os elétrons, na sua naturalidade, na sua originalidade, eles sempre estão tentando expandir a luz, ou seja, realizar aquilo que é o seu propósito inicial, que é levar a luz de Deus a todos os lugares, e quando a gente capta esses elétrons, a gente acaba muitas vezes aprisionando. Um exemplo aqui que a gente pode dar de elétrons aprisionados é pensar nas imperfeições que a gente encontra ao longo da nossa vida. Então, quando a gente olha para situações, vamos pensar coisas mais complicadas, do tipo doenças. Então, quando a gente olha para alguém, né, não precisa nem ser a gente mesmo, a gente olha para alguém e fala, nossa, essa pessoa está doente, essa pessoa está ruim, essa pessoa está mal, ou qualquer outra coisa, ou aquela pessoa é má, aquela pessoa é invejosa. Nós estamos direcionando uma intenção através do nosso pensamento e do nosso sentimento, e esses elétrons que nós estamos utilizando para pensar, e quem sabe aquilo que nós estamos sentindo, vão ficando presos dentro daquela forma imperfeita que nós geramos. Por isso que o que nós pensamos e o que nós sentimos é algo que precisa sempre ser revisto, precisa sempre ser observado, e nós temos aí o exemplo dos grandes mestres que estão sempre chamando a atenção, sempre nos mostrando essa necessidade do vigiar, né, de estar atento e tentar, de todas as formas, se manter numa conexão mais elevada. Então, como nós dissemos aí, somos responsáveis pela forma como nós utilizamos esses elétrons e se nós vamos realmente manter esses elétrons ali aprisionados. Então, a gente está sempre captando eles e é responsabilidade nossa o que nós vamos fazer com essa energia. As vibrações mais baixas que nós temos na humanidade retêm esses elétrons e, como nós falamos, aí é onde nós vamos ter a produção das doenças, do que a gente chama de pobreza, de infelicidade, de dor e tudo aquilo que é imperfeição que, infelizmente, existe por aqui. Ou seja, nós estamos utilizando essa carga de energia divina, original, pura, de forma equivocada e acabamos aprisionando esses pequenos seres, vamos chamar assim, né, que são os elétrons, essa energia em movimento, e aí a gente acaba também ficando responsável, obviamente, por essa atuação. E vamos ter que libertar esses elétrons mais cedo ou mais tarde, não importa. Aqui nós temos uma tabela que mostra os 7 princípios constitucionais humanos. O que significa? Nós temos algumas diferenças, né, entre os corpos que nós falamos e a gente vai fazer um apanhado aqui até comparativo, né, com aquilo que é a percepção que a gente tem sobre cada corpo e como eles se apresentam, né, desde
do aspecto até a forma de expressão deles, constituição, como está na tabela. Então a gente começa com os aspectos. A gente poderia dizer assim, nós temos o eu espírito, né, que na filosofia oriental é conhecido como Atma e Buddhi, ou consciência búdica, né, o Buddhi, e o Atma, que seria essa consciência plena, suprema. Então, a constituição desse corpo, né, dessa estrutura vibracional, no Atma, seria o espírito puro, né, e na consciência búdica seria a mente espiritual, aquilo que a gente conheceu, a gente viu anteriormente, como sendo a presença eu sou e o corpo causal. Então, aqui são expressões que a gente começa a identificar certas manifestações ou referências que a gente tem ao longo da história, né, até mesmo em outras filosofias, como, por exemplo, o próprio Buda, que manifestou a consciência búdica, né? Então, ele manifestou exatamente essa mente espiritual, essa mente mais elevada, que a gente encontra ou está relacionado, na verdade, com aquilo que nós temos como corpo causal. Okay? Então, aqui é o eu superior, né? Esse eu espírito. O eu alma, ele é um corpo de expressão que no yoga, inclusive, se chama como manas, né? Que a gente vai entender como sendo constituído de uma mente superior, ou para nós seria também o corpo mental superior. Aqui, nesse eu, alma, a gente tem que entender o seguinte, como nós estamos falando, comparando, né, esses corpos com aquilo que a gente tem através de outras expressões filosóficas, a gente tem que observar que essa constituição do eu-alma não é da mesma forma como a gente encontra numa vibração mais baixa aqui. A referência do eu-alma aqui é uma alma superior. É só uma forma diferente de chamar a alma, né? Então, aqui entra exatamente aquilo que nós chamamos de consciência crística, só para a gente poder deixar registrado que essa mente superior não é a alma da forma como nós conhecemos aqui. Tá? É como se fosse uma alma superior, ou é uma mente acima desse movimento aqui, mas que entra em contato com os corpos inferiores. É aquilo que a gente falou que faz a intermediação. Então, essa consciência crística intermedia, então seria como se fosse, né, Deus conversando com os homens ali, mandando o seu dignatário. Está lá e faz a intermediação para poder conversar com o Senhor Supremo, e levar as mensagens. E depois nós vamos ter a constituição daquilo que seria o eu físico. Né? Então, esse eu físico, como a gente falou, ele vai se dividir aí em 4 partes. Então, a gente tem Kama, que é a mente instintiva, corpo das lembranças, como a gente falou, o Prana, que é muito conhecido, né, é bem difundido a ideia do prana como energia vital, a gente já conhece, e está relacionado ao corpo emocional. Então, a energia que nós utilizamos, a maior parte dela, nesse sentido de criação, de poder, vem através do corpo emocional, que, para os indianos, é conhecido como prana, que é constituído dessa energia vital. Aí a gente tem o corpo etéreo, que seria a aura, né, ou o corpo mental, como nós conhecemos através dos nossos estudos aqui, e a gente tem o corpo mais denso, que é o corpo físico. E, então, essa constituição é a densidade, como nós conhecemos aqui, já estamos familiarizados. Tá? Então, toda essa classificação atual que nós temos aqui, ela foi passada pelo mestre Saint-Germain em 1930. Né? Então, a gente tem isso como sendo um registro oficial daquilo que é a classificação oficial e precisa, tá? da relação dos corpos. Mas a tabela ela só traz esse comparativo para a gente entender que esses corpos já aparecem, sempre apareceram, sempre foram citados em outras filosofias, em outras crenças,
né, como os próprios indianos, enfim, e aí a gente vai ter também as próprias escolas de mistério falando a respeito. Então, é algo já bem antigo, né? Aqui só tem uma classificação para a gente poder se situar melhor. A presença eu sou, falando da presença eu sou. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isso está em Êxodo 3,14. É o foco individualizado de Deus. Como nós já dissemos, nós vimos através da aula da criação, a presença eu sou é a chispa divina que foi retirada ali do corpo, né, de Deus, da mente de Deus, ou seja, de toda essa consciência suprema, e essa chispa divina é o que nós somos, né? É a presença eu sou. A partir do momento que nós entramos nessa esfera, né, de conhecimento, de individualização, nós nos tornamos essa presença individualizada de Deus no universo. Nós estamos conectados, né, ao corpo físico através do que é conhecido como cordão de prata. O cordão de prata ele já é mencionado, sempre foi mencionado, né, com algumas outras expressões pelas antigas escolas, né, de filosofia do passado, e a partir daí se dizia que nós tínhamos uma ligação, ou seja, como se fosse um fecho de luz que nos ligava. Naquela época se pensava a nossa alma, né, o nosso espírito, algo dessa forma. Então esse cordão de prata, ele realmente existe, né? É como se nós pensássemos num cordão umbilical, onde o feto ali se desenvolvendo, ele está conectado à mamãe e vai se desenvolvendo. Então, para nós recebermos a energia que nós captamos diariamente, esse cordão de prata é o caminho, é a conexão que nós temos com a nossa própria consciência para poder receber essa energia que vem de Deus. Então, o cordão de prata é muito citado também no kardecismo, né? O espiritismo fala muito a respeito também, então não é nada novo, né, nesse sentido. E a presença eu sou é a nossa verdadeira identidade divina. É exatamente isso que nós somos. É aqui onde nós encontramos a nossa condição enquanto divindade. E o nosso grande objetivo é retornar para essa grande presença eu sou, justamente porque nós fomos nos desligando, nos desconectando, nos distanciando cada vez mais ao longo das encarnações dessa identidade real. E fomos ficando presos às ilusões, à ideia que, na verdade, nós seríamos o corpo, e quem sabe aí uma manifestação através da alma, né? Mas nós somos muito além disso em termos de consciência. Bom, a presença eu sou, como nós já dissemos, ela só conhece a perfeição. Não existe nenhum traço de imperfeição através da magna presença eu sou. Porque na mente de Deus, naquilo que é a concepção de Deus, Deus desconhece a imperfeição. Por isso que quando a gente chegar lá no ser crístico, né, na consciência crística, nós vamos entender a necessidade desse intermediário entre a presença eu sou e aquilo que é a nossa alma aqui, né, a nossa constituição mais densa, vibracionalmente mais baixa. Bom, a presença eu sou tem o poder de Deus Pai e Mãe. Então, essa força propulsora que pode realizar absolutamente tudo que Deus Pai e Mãe também realizam. Por isso que Jesus, mais uma vez, né, sempre usando os grandes ensinamentos do Mestre Jesus, ele disse, aquilo que eu faço, vocês também podem fazer e até muito mais. Então, ele se referia a uma relação do universo, a relação que nós temos, num âmbito muito superior a esse que nós vivemos aqui. Por isso que a potencialidade que nós detemos através da nossa presença divina é algo que nós desconhecemos, mas que se manifesta em
muitas situações, em várias circunstâncias, coisas que são tidas como milagres, como feitos inacreditáveis, enfim, aquelas coisas que parecem ultrapassar a possibilidade de realização. Aqui é onde entra esse poder da presença eu sou, descarregando toda essa energia através de todo esse montante dos corpos que a gente vem falando. Reconhecer a presença de Deus é a única e real possibilidade de libertação. Nós não temos outra forma de alcançar a nossa libertação, ou seja, de a gente realmente se libertar de toda essa condição de mundo, se nós não entrarmos em contato com essa presença divina, que é o que nós somos, e realmente, a partir daí, prestarmos essa reverência, né? Por isso que quando a gente olha, né, através da visão que as igrejas mesmo trazem, né, os dogmas apresentam, falam sobre uma reverência para a divindade, né, um prostrar-se nesse sentido. Claro que não é uma reverência por medo, uma reverência por temor, né, como muitos dizem. É uma reverência por reconhecimento, por entender que sim, somente a presença de Deus é o que sustenta o universo e é o que nós fazemos parte, é o que nós somos parte integrante. Então, quando nós chegamos nesse ponto de reconhecer essa presença, estamos cada vez mais próximos de sermos absorvidos por essa consciência. E aí a gente vai vendo como isso acontece. Então, o único poder existente no universo e que, consequentemente, sustenta esse universo e que nada em absoluto pode existir sem ele. Então, Deus é esse poder e é de Deus que nós somos emanados e somos Deus através dessa individualização. Então, a nossa presença eu sou é exatamente essa constituição do que é a própria divindade. O amado Mestre Jesus e a presença eu sou. Bom, o Mestre Jesus, ele foi vamos dizer assim, o precursor, aquele que trouxe essa orientação, essa direção sobre o que é a presença eu sou. Né? E a Bíblia tem várias menções, várias referências, né, apontando essa presença eu sou, que ela não é tão bem descrita, identificada, mas ela aparece em vários trechos. O mestre El Morya, ele disse o seguinte: a grande presença de vida de vocês, o foco individualizado de Deus, é um poderoso ser de fogo que mora conosco, ou seja, que vive junto com os mestres, que vive junto com os seres excelsos, nos âmbitos de tão requintada perfeição que pode fazer titubear o intelecto humano. Então a gente nem imagina, nem tem ideia de onde e como habita a nossa presença divina, a nossa consciência superior, porque nós estamos tão presos através desses corpos inferiores que a gente não consegue sentir. Às vezes a gente pode ter alguns lapsos aí para quem realmente se dedica, né, e fala, não, ok, é esse o caminho do buscador que eu quero seguir, vai ter vários insights, como foi o caso do Buda, né, que chegou ao Nirvana, a própria manifestação de Jesus, os nossos grandes mestres que alguns aqui ainda, outros que já ascensionaram, mas que continuam também nos ajudando, nos auxiliando. Então, Jesus é uma referência muito forte para nós, né? Então, algumas palavras de Jesus foram: eu sou o pão da vida, em João 6,48. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E olha que interessante, aqui, né, é por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado com a distorção que o dogma faz, porque Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse não em relação ao homem Jesus, mas ele dizia sobre o eu sou, a presença, ou seja, volte-se para a presença, porque somente através dela, esse caminho, essa verdade, é que realmente pode estabelecer a vida. Né? Ou seja, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele falava por mim, não era o homem Jesus no sentido carnal, mas sim a presença eu sou. Essa presença
que ele manifestava. Então, Jesus trouxe ensinamentos que vão muito além, muito distantes daquilo que a nossa compreensão assim, distraída consegue captar. Por isso que é importante ficar muito atento. Como dizem os mestres, fala menos e ouve mais, ou seja, bota a inteligência para funcionar, né, conectando com Deus, aí sim a gente vai conseguir receber essa inspiração através das imersões, das meditações. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ou seja, a única forma da gente realmente se libertar, né? Então, quando ele diz aqui, eu sou a porta, olha só, eu sou, né, a porta. Então, eu sou é a vida, eu sou é tudo. E quem se destinar, quem realmente buscar isso com afinco, vai com toda certeza acessar essa passagem, né? Vai conseguir realizar e se salvar. Se salvar em que sentido? De se libertar de toda essa ilusão, de toda essa cadeia que, infelizmente, nós acabamos ficando presos aqui. E achará pastagens, né, que é uma menção, né, através da tradução. Eu não sei o quanto isso está fidedigno, mas essa ideia de pastagem é justamente da gente poder, né, viver livres aí. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, da mesma forma, né, a presença eu sou, ela continua aí sendo a referência em relação àquilo que é a direção, aquele que conduz, aquele que direciona. E como a gente sempre ouve, né, e é algo que a gente leva para a vida, o aconselhamento, olha, descansa em Deus, descansa no Pai, permite que Deus o faça, confia em Deus. Então, a presença eu sou é exatamente essa presença de Deus nos guiando sempre que nós permitirmos que isso aconteça. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, aqui, a videira é aquela que dá os frutos, né, que traz toda a relação para que a vida possa se estabelecer, né? E o pai é quem sustenta tudo isso. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Da mesma forma, né, Jesus ressuscitou, ou seja, ele ressurgiu aí da ilusão da morte e provou que nós podemos realizar a mesma coisa. Eis o processo, né, de busca pela ascensão ou pela libertação de todas essas condições. Então, através da presença eu sou, é onde nós realmente conseguimos estabelecer essa definitiva liberdade. Bom, aí nós vamos então para o corpo causal. Okay? Então, o corpo causal, como nós falamos, ele é um grande reservatório de bem e perfeição. Não cabe no corpo causal absolutamente nada que não seja a perfeição. Toda a energia qualificada construtivamente durante todas as encarnações, tudo aquilo que nós vivemos e que foram realmente feitas através de uma consciência mais elevada, de uma forma mais, vamos dizer assim, vibracionalmente direcionadas para as leis de Deus, através das leis de Deus, tudo isso vibra através daquilo que é esse grande corpo causal. Então, uma das leis, né, de Deus é semelhante atrai semelhante. Então, na medida em que nós vibramos dessa forma, ou seja, estamos praticando atos valiosos, estamos ali obedecendo às leis, sustentando os nossos pensamentos, estamos estabelecendo as nossas emoções de maneira equilibrada, então, toda essa energia, toda essa força dos elétrons é direcionada para esse corpo causal e lá fica registrado. Tesouros no céu que não podem ser roubados, não podem embolorar ou decompor-se. Ou seja, aonde eu deposito os meus tesouros, como disse o mestre, deposite-os no céu, onde não há possibilidade, né, deles se perderem, deles serem roubados ou até mesmo esses tesouros apodrecerem, estragarem, no sentido de, olha, tudo aquilo que a gente pode ter de melhor realmente são os tesouros que a gente cultiva no céu.
são os tesouros que não se perdem, que a gente não tem como, vamos dizer assim, encarar ou enfrentar através da temporalidade. Simplesmente é tudo aquilo que a gente consegue colocar pela eternidade. Esses são os nossos tesouros no céu e ficam armazenados, claro, que nesse corpo causal. A energia qualificada de forma harmoniosa, né, que é oposta, né, que faz oposição ao karma, é a energia que permanece nesse corpo. Então, essa energia que nós falamos, que nós vamos estabelecendo ao longo do nosso caminho, e ela tem uma vibração elevada, ela difere, né, ou seja, é a polaridade oposta da energia que é utilizada e se transforma, né, em karma, ou energia que fica aprisionada. O corpo causal, ele é construído através de muito tempo, né? Quando se fala éons aqui, é um tempo que a gente não consegue contar. E durante o período que nós ficamos nas 7 esferas que compõem o Sol físico, que é esse Sol que nós estudamos, onde está Hélios e Vesta, né, os nossos Deus Pai e Mãe, quando nós ficamos nas 7 esferas ali, né, as chamadas 7 cores, nós vibramos através dessas 7 esferas e tudo que nós armazenamos de maravilhoso, de bom, de qualidades, das virtudes de Deus, ficaram armazenadas nesse corpo causal. E tudo mais que nós fizermos, como já vimos ao longo das nossas encarnações, que sejam e estejam compatíveis com essas vibrações mais elevadas, vão também se estabelecer aí no corpo causal. A cor da esfera indica a virtude predominante. Então, aqui é só uma ideia, né, do que a gente pode entender como sendo a virtude que nós temos e que nós vamos conseguindo manifestar através da encarnação. Então, quando nós falamos, por exemplo, né, já vimos essa parte onde, olha, se eu fiquei muito tempo, né, permaneci ali um bom tempo dentro da primeira esfera, então eu tenho uma característica muito voltada para a liderança, né, para conduzir pessoas. É uma ideia do que essa virtude indica, do que ela aponta. Então é uma característica do indivíduo, né, que ele traz através dessa força vibracional. Se a pessoa, esse ser, né, vamos dizer assim, passando ali pelas esferas, ele permanece mais tempo, por exemplo, na terceira esfera, então ele tem uma característica muito forte relacionada com o amor. Então ele manifesta o amor, ele sente com muita facilidade isso, é algo que está muito presente nele. E todos nós passamos por todas as esferas, mas nós podemos, claro, né, a gente pode ter permanecido mais tempo em uma delas ou mais de uma delas, e aí a gente traz essa referência, essa indicação do que foi a virtude predominante ou as virtudes predominantes que a gente acabou angariando nesse processo. É só a gente se autoanalisar que a gente vai conseguir perceber isso com mais facilidade. Então, o despertar da consciência é justamente usar, né, a energia acumulada para purificar os corpos que nós utilizamos aqui. Então, na medida em que a gente vai conseguindo se desprender dessa relação do mundo, onde as coisas são muito pesadas, são muito imorais, vamos falar assim, não existe ética, não existe amor, não existe cuidado. Quanto mais distante a gente vai ficando disso, e não é um distanciamento falso, né, medíocre, não, é um distanciamento, uma liberação natural, real, que realmente vem do coração. A partir daí, a gente pode e deve, né, começar a captar essa energia que está acumulada no corpo causal para purificar e abençoar não só os nossos corpos, mas também toda a vida ao longo do caminho. Foi o que fez Mestre Jesus, foi o que fez Mestre Buda, foi o que fez Mestre Saint-Germain, El Moria, Kutumi, enfim, tem muitos mestres aí, né, e outros que passaram por aqui também, que utilizaram essa energia, né, fazendo com que
os corpos fossem purificados, ou seja, todo mundo que encarna passa pelo mesmo processo, tem os mesmos corpos, né? Mas também tem essa possibilidade de captar a energia desse corpo superior e utilizar em benefício próprio, nesse sentido de liberação, e também, consequentemente, de abençoar o todo. Bom, ele é um corpo de causa. Então, a gente diz que é um magneto, ou seja, uma força de atração que nos eleva a Deus. Por isso que quanto mais nós nos purificamos, quanto mais nós nos liberamos de pensamentos, sentimentos e coisas que estão relacionadas a este mundo, ou seja, a energia que foi densificada aqui, mais somos atraídos para Deus e, consequentemente, quando chegar o momento em que a gente consiga alcançar essa força propulsora, nós vamos simplesmente ser absorvidos, né, pela presença eu sou, e o corpo causal é quem movimenta toda essa energia para que a gente alcance a tão sonhada ascensão ou libertação, como a gente fala. Aí vemos para o ser crístico. Bom, o ser crístico vamos dizer assim, essa possibilidade que nós temos através da encarnação. Então, o ser crístico, ele aparece, ou seja, ele realmente se manifesta através do processo de encarnação. Quando nós entramos nesse caminho de encarnação, o ser crístico, essa consciência, né, que está mais próxima da matéria, mais próxima daquilo que é a vibração mais baixa, que é a presença eu sou. Então, o ser crístico, ele começa aí a fazer o papel dele como intermediário. Como nós dissemos, lá atrás, as coisas eram menos complicadas, menos difíceis nesse sentido de vibração. Mesmo que a gente estivesse, né, numa vibração diferente, um pouco mais baixa, era um pouco mais baixa, né, do que aquilo que é a vibração que a consciência divina está ou alcança, ainda assim nós tínhamos uma proximidade muito maior, e o ser crístico, eu diria, não tinha tanto trabalho quanto tem hoje. Bom, a provisão da presença eu sou é o que acontece através do ser crístico, ou seja, o ser crístico faz, como a gente disse, essa intermediação. Então, tudo que é necessário para que a gente consiga viver aqui vem através dessa ação da consciência ou do ser crístico, que vai provendo tudo, ele simplesmente vai trazendo da presença eu sou tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso que a gente continua aqui vivendo, por isso que nós temos um corpo físico, por isso que a gente pensa, por isso que a gente sente. Todos esses corpos que são ferramentas são alimentados por essa provisão que o ser crístico traz, né, dispensa, e a presença eu sou derrama em abundância para que a gente possa realizar o nosso trabalho nesse plano. Então, é como se fosse uma réplica da presença eu sou, só que numa vibração um pouco mais baixa, né? Que é, como nós já mencionamos, aquilo que foi a atuação, a presença de Mestre Jesus ao longo do caminho aqui da sua missão. Mediador entre a divindade e a personalidade, então já falamos sobre isso, né? Ele faz esse papel de intermediação, porque a presença eu sou não entra em contato com o que está aqui. Essa ideia que nós temos de que Deus, né, vem aqui na Terra, né? Deus, quando eu digo Deus, é naquele sentido de consciência plena, suprema, que vem aqui e sabe, ele vai atuar. Não, vem exatamente os mestres, vem aqueles que já conhecem todo o processo aqui, que estão aqui para nos ajudar, e vem de N formas. Como é o caso do Mestre Jesus, considerado um avatar por muitos, o próprio Buda, né, e outros que a gente está sempre citando. Então, essa mediação entre a divindade e a personalidade é o ser crístico que acaba realizando. E também se apresenta, né, como aquela voz, sabe, bem lá no fundinho da consciência, que fica ali nos dando insights, que quando nós damos a oportunidade, nos traz a direção e a maneira como nós podemos resolver aquilo que a gente entende como sendo os nossos problemas. Mas para isso, a gente precisa tentar silenciar ao máximo a nossa personalidade, senão, no meio do barulho, a gente não vai conseguir ouvir essa pequena voz. E
liga, né, faz a conexão da presença eu sou com a chamatrina que está no nosso coração. Então, essa chama, essa força que existe no nosso coração, que é a energia que nós pulsamos aqui na nossa existência, vem exatamente através dessa conexão, né, que o ser crístico faz com a presença eu sou. Então, é como se a gente pensasse no cordão de prata, o ser crístico é que sustenta esse cordão de prata para que a energia alcance aí a chama do coração e a vida possa se manifestar. Então, quando nós manifestamos a luz, o amor, esse Cristo, né, ou seja, essa consciência crística, ela acaba surgindo. Então, por isso que é essa ideia de voltar para a luz, né, manifestar e expressar o amor. É assim que nós conseguimos realmente perceber a presença crística, ou ser crístico aparecendo, tomando forma, né, através das ações e de tudo aquilo que é a realização da vida. Bom, o corpo emocional. O corpo emocional que nós temos aqui nesse âmbito mais denso, ele originalmente ele vem das ideias, né, divinas, ele vem daquilo que é a estrutura da consciência divina de Deus, né, ou o que a gente poderia chamar do corpo emocional de Deus. Por quê? Essa natureza de Deus é a natureza que os anjos manifestam, como nós já vimos no reino angélico. Então, a partir do momento que a gente faça, né, o mau uso da energia, ou seja, que a gente distorce essa energia, então esses sentimentos que são imperfeitos, eles acabam ficando registrados nesse corpo, porque o corpo emocional, ele é proveniente, ele é gerado, é criado a partir dos elétrons que vêm do reino angélico. O mesmo nível vibracional que existe no reino angélico é a energia que é confeccionada no nosso corpo emocional. Então, tudo aquilo que a gente faz com essa energia, distorcendo, criando imperfeição, vai ficando registrado, né? Ou seja, as emoções que a gente tem não controladas, tudo isso vai ficando registrado nesse corpo emocional. E é uma energia que, como a gente está vendo aqui, realmente pura, né? Aliás, a gente não recebe absolutamente nada que seja diferente da perfeição de Deus. Só que aí a gente vai distorcendo. Então, é a força geradora da vida e é um poder que não tem limites. Já comentamos que a energia, ela acaba, na verdade, realizando tudo aquilo que nós temos ao longo da vida, e essa força, ela vamos dizer assim, ela é propulsora para que tudo aconteça. Então, qualquer coisa que nós imaginarmos vai ser realizado, ou seja, vai ser efetivamente gerado através do corpo emocional. Então, é a grande força que realmente movimenta a vida, e não existe limites para essa força. O corpo mental. Bom, esse corpo mental, ele originalmente, né, ele deveria ser o cálice para a recepção das ideias divinas, ou seja, só para armazenar a perfeição. Isso a gente falando em termos de âmbito da Terra, né? Ou seja, o corpo mental deveria estar fazendo o mesmo papel, copiando o papel que faz o corpo causal. Mas o corpo mental não faz isso aqui. Ele, muito pelo contrário, ele só cria imperfeições. Ele cria doenças, cria dor, cria tristeza, cria, enfim, uma série de imagens que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é a sua proposta original. Ele é formado da substância do ar, né? Então é sutil e por isso ele é tão fluídico. Por isso que quando a gente fala sobre o corpo mental, fala assim, nossa, minha mente não para. Realmente, por quê? Porque a mente tem essa facilidade da fluidez, né? Muito leve. É algo que realmente consegue percorrer o caminho numa velocidade tremenda. Bom, ele tem o poder de moldar as ideias em formas trabalháveis, ou seja, a ideia ela aparece simplesmente como um desenho, como um modelo oco, né? Como se a gente pensasse numa estrutura ali, só um desenho no papel,
Seria mais ou menos isso. Só que, a partir dessa ideia, é onde a gente começa a criar, ou pelo menos dar o encaminhamento, a direção para as formas. E essas formas vão começar a ser estabelecidas, ou elas vão ganhar vida através do corpo emocional que a gente viu agora mesmo. Tá? Então, é o trabalho em conjunto do corpo mental que molda a forma, que traz a carcaça, o desenho, e o corpo emocional que vai lá e abastece isso, né? Ou faz com que, através dessa energia, essa forma que o corpo mental criou ganhe vida. Então, a mente, ela está contida no corpo mental, ok? A mente não é o corpo mental, né? A mente, ela é uma manifestação desse corpo mental, ok? E assim como o cérebro é só um instrumento biológico para que haja manifestação dessa mente, né, que vem através do corpo mental, tá? Então, a mente, ela deveria servir, né, ou deve servir, vamos ser mais precisos nisso, a chama individualizada, ou seja, quem é a chama individualizada? A nossa presença divina. A nossa presença divina, ela deveria ter passagem livre, contínua, perpétua, para o tempo todo estar manifestando, né, esse processo da divindade. Mas isso não acontece dessa maneira. Então a mente, ela se perde e fica servindo aquilo que é a personalidade, que cria uma série de coisas que não são reais. Criar imperfeição diminui a vibração dos elétrons, como a gente falou. Então, a partir daí, a partir dessas criações distorcidas, é onde aparecem as doenças, as dores, as tristezas. Então, tudo aquilo que aparece como uma distorção, a gente tem que trabalhar o controle dessa mente, né, e principalmente segurar a emoção para direcionar para aquilo que é a perfeição. Ah, doença. Não, doença não existe. Eu sou apenas saúde, só quero saúde, meu corpo é sadio e assim por diante. Tá? Se nós efetivamente, decididamente acreditarmos nisso, com toda certeza, nós vamos conseguir estabelecer uma relação muito equilibrada através dessa força propulsora, né? Ou através dessa vibração que os elétrons apresentam. Então, é preciso mudar essas criações mentais e elevar a nossa consciência aqui externa até a consciência de Deus. Assim, com toda certeza, a gente vai conseguir transformar e trazer perfeição para nós e, consequentemente, para o mundo também. Bom, aí nós temos o corpo etérico. Tá? O corpo etérico não é o fantasminha que a gente vê nos filmes, nos desenhos, né? O corpo etérico, ele é o corpo sutil que funciona como um envoltório da alma, né? Ou seja, todo esse conglomerado dos corpos que nós chamamos de corpos inferiores ou corpos que funcionam na vibração mais baixa, são revestidos por esse corpo etérico, que é aquele corpo que vai armazenando lá as tais das lembranças, ou os registros de tudo aquilo que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Então, é uma vestimenta fora da encarnação, ou seja, ela também funciona fora do corpo físico. Quando a gente perde o corpo físico é deixado para trás, então é esse corpo etérico que continua funcionando nesse processo como uma roupagem, como uma vestimenta. Então está aqui, ele armazena todas as memórias de tudo que foi feito, de tudo aquilo que foi realizado, não importa se bom ou mal. Aí fala assim, poxa, mas você não falou que tudo que é bom vai para o corpo causal? Sim, vai tudo para o corpo causal, desde que isso esteja de acordo com as virtudes de Deus. Às vezes a gente pode entender que não, a gente foi muito bonzinho, tá? Mas o nosso bonzinho não foi, na verdade, muito elevado. A gente fez alguma coisa, quem sabe por interesse, fizemos algo bom, mas não foi numa vibração elevada, despretensiosa, né? Enfim, aquilo que traz efetivamente uma virtude que se estabeleceu e que a gente está fazendo de coração. Ah, mas olha, então eu fiz realmente de coração, a coisa foi sincera, foi real. Legal, então esse corpo etérico, ele absorve isso, mas consequentemente, né, ou seja,
vai chegar um momento em que tudo isso, quando se acumular, né, num determinado momento, isso vai ser absorvido, vai ser magnetizado pelo corpo causal e aquilo que não é vibração elevada simplesmente é dissolvido. Isso a gente está falando de um estágio lá na frente, onde a gente já alcançou, quem sabe amanhã, não sei, né, depende de cada um, alcançou aí a sua proposta de liberação, né, das vibrações mais baixas. Bom, os registros que, vamos dizer assim, causam distorção, que trazem um processo equivocado, ou seja, que são aquelas coisas que a gente faz que, na verdade, não deveriam existir, não precisariam, elas vão formando nesse corpo etérico marcas. E essas marcas são como cicatrizes mesmo, ou seja, os elétrons que ficam ali presos é como se a gente realmente fizesse um rasgo, né, um corte nesse corpo etérico e fica uma marca. Então, fica tudo registrado, não tem como esconder isso. Por isso que um mestre liberto, quando ele olha para a gente, ele vai entender exatamente quais são todas as nossas cicatrizes, quais são todas as nossas marcas, através desse campo energético que é o corpo etérico. Não tem como esconder isso. Então, o corpo etérico ele fica conectado ao corpo físico, ele está muito, muito interligado ao corpo físico, uma proximidade muito grande aí, a gente já vai ver isso com mais detalhes. E as distorções da energia, infelizmente, né, se tornam uma agressão que, como a gente falou, acabam ficando registradas aí nesse corpo etérico. A gente precisa realmente repensar e analisar bem a forma como a gente utiliza a energia. É uma chamada que os mestres fazem o tempo todo por conta da forma como nós utilizamos aqui. Okay? E a gente precisa, então, a partir de um processo de purificação, como nós já vimos também, e liberando esses corpos, né, e o corpo etérico entra aí também, fazendo com que essa limpeza ocorra. E isso, existem N formas, né, a gente vai vendo isso ao longo dos estudos também, mas é importante a gente deixar registrado. Purificação é algo necessário. Bom, então, do corpo etérico, a gente vai para o corpo físico. Né? O corpo físico, ele já é bem conhecido, né? E um termo muito utilizado, ou seja, é o templo do Deus vivo, né? Templo do Espírito Santo, enfim, é um corpo maravilhoso que nós recebemos, né? Nós já vimos essa lição e realmente faz uma diferença muito grande. Sem ele não teria como atuar aqui. E no passado ele era um corpo mais sutil, era um corpo vaporoso, mas foi se densificando por conta daquilo que a gente foi se perdendo, né, ao longo do tempo. Tá? Os elementos da Terra são o que formam esse corpo físico, então é uma força centrípeta da chama trina, ou seja, a chama de energia que existe no nosso coração, ela atrai esses elementos, né, ou seja, na hora em que o corpo é formado, é ela que vai fazendo com que todos esses elementos eles vão ficando ali estruturados e dentro de uma força, né, de coesão, vai juntando esses elementos e formando esse corpo que a gente conhece. Então, ele se manifesta todos os padrões de criação, ou seja, tudo aquilo que nós produzimos, como nós vimos anteriormente, através da mente, através das emoções, né, do próprio processo de lembranças, os armazenamentos que a gente tem, vão ser manifestos, né, através do corpo físico. Então, todo padrão de criação vem através do corpo físico. Então, o corpo físico e o corpo etérico, eles se interpenetram, né? Como nós já falamos, eles estão muito próximos. As vibrações mais baixas, elas vão deteriorando, vão desestruturando toda a estrutura atômica do corpo. Ou seja, as células, elas vão realmente se desfazendo em função dessas vibrações mais baixas que a gente vai entrando em contato aqui e produzindo. E o cérebro é o veículo da mente. Aqui é a parte física, a parte biológica, a parte estrutural densa.
É o cérebro que funciona como esse veículo da mente, a manifestação, né, ou seja, o que expressa aquilo que a mente está trazendo. Tá? E o sistema nervoso e a rede neural é o que transporta essa energia revestida. Então, quando a gente fala sobre olhar para o cérebro, né, então a ciência hoje ela vai lá, tira faz um monitoramento com eletroencefalo, né, observa lá todo o sistema neural, toda a conexão que existe. Esse movimento todo da energia, né, é só a manifestação, né, através da estrutura física, de como a energia se movimenta. Só isso. E quando esse corpo físico, vamos dizer assim, ele se vai, né, a gente perde o corpo, toda essa energia se movimenta através desses outros corpos. E um exemplo que nós temos aqui, né, da divisão dos corpos, né, que também veio através da dispensação, é que a gente vai ver o corpo físico e o corpo etérico, como nós falamos, eles estão muito próximos. Eles têm algo em torno de 25 a 30 centímetros um do outro. Né? A gente não consegue perceber isso, né? Só aqueles que têm a capacidade da clarividência conseguem observar. E o corpo mental, ele já não é tão definido, né? Ele já não tem muito essa dimensão de proximidade. Ele está algo em torno aí, depois desses 30 centímetros que a gente fala entre corpo físico e corpo etérico, já começa o corpo mental, mas ele tem uma variação que não é tão precisa. Tá? Agora, o corpo emocional, em relação ao corpo físico, a gente já tem mais de 1 metro, né, 1 metro ou até mais, né, que pode se expandir. Então, aquela ideia que a gente tem de aura, né, de energia que emana, por exemplo, assim, nossa, o Dalai Lama entrou na sala e parecia que a energia dele tomou conta do ambiente. Isso é o corpo emocional do indivíduo, né? No caso do Dalai Lama, né? da santidade Dalai Lama, que vibra de uma forma muito mais ampla, então o corpo dele consegue, né? O corpo emocional dele consegue abranger toda a vibração do ambiente e até influenciar a vibração do local. E é exatamente através desse corpo emocional que a gente consegue perceber, né, a presença de uma pessoa ou de outra. Okay? E aí tem uma imagem só para a gente ter uma ideia, né, uma foto que ele é tentando ilustrar aí esse campo áurico, né, que é colorido, claro. Tá? E a pessoa está aí meditando. Muito bem, aí a constituição dos corpos inferiores, a gente tem, né, o corpo físico, que traz a fisiologia, consequentemente aquilo que a gente chama de doenças, onde se manifesta, e a gente conhece como sendo a estrutura biológica. O corpo etérico, ele faz os registros energéticos, como a gente falou, e é totalmente fluídico. O corpo mental, ele é feito da substância do ar, como nós vimos, e sustenta aí como um cálice, né, das ideias divinas. Então, esse aporte aí das ideias, né, pelo menos deveria ser assim, né? E o corpo emocional, ele trabalha através dos elétrons do âmbito angélico, né, que é uma energia pura, mas que a gente, infelizmente, acaba distorcendo, depende da forma como a gente controla, e está relacionado, claro, ao mundo de sentimentos, e alimenta aquilo que são as criações, ou as formas, pensamentos que a gente tem. Ok? E aqui, então, encerramos hoje a nossa aula 7, né? Um pouquinho mais extensa, porque o assunto é bem amplo. Então, pronto. Então, estamos aqui. Gratidão pela oportunidade, pela presença. Priscila quer falar alguma coisa? Porque assim, você falou do corpo emocional, que é o que sente, percebe, expande, mas eu queria entender
se é esse corpo mesmo emocional ou se é algum dos outros corpos, que é o que a gente realmente tem a sensação, às vezes, de você entra em algum lugar, não só de uma pessoa encontrar com uma pessoa, às vezes você entra em algum ambiente e você tem aquela sensação de que o ambiente não tá legal, sabe? Você fala, nossa, que ambiente pesado, né, carregado, alguma coisa assim. Às vezes você tem aquela sensação com a pessoa, né? Você encontra alguém e você fala, nossa, que pessoa há uma sensação de que a pessoa é estranha, né? Então parece que não é uma pessoa boa. Eu não sei, isso tem um pouco do julgamento, né? Às vezes nisso. Mas às vezes a gente sente, né? Com uma pessoa ou num ambiente. Então eu queria saber se é esse corpo emocional mesmo que sente isso ou é algum dos outros. Ok. Bom, é uma pergunta importante e interessante porque o corpo que expande, ou que tem a capacidade, né, de expansão, como nós vimos, é o corpo emocional. Ele atinge assim, essa estrutura mais ampla. Então, ele tem essa elasticidade, vamos dizer assim. E então, quando a gente entra em contato com o ambiente, ou quando a gente percebe, né, alguma coisa no local, é exatamente o corpo emocional que está entrando em contato com essa relação vibracional. O que acontece normalmente é o seguinte: vamos dizer que estamos numa situação assim, de controle emocional. A gente está bem, está tranquilo, está tudo certo. Então, a gente vai para um lugar onde a gente tem a sensação, a impressão de que alguma coisa não está bem ali. De que, sei lá, tem uma energia diferente, a coisa parece que está meio pesada. O nosso corpo emocional é quem percebe isso por conta da diferença de vibração que a gente está notando ali entre o nosso campo vibracional e o campo vibracional que existe no lugar. Isso é tão fácil de perceber porque quando nós estamos no ambiente, se nós estamos conectados com o ambiente, significa que o nosso corpo está vibrando naquela mesma sintonia. Então, seria mais ou menos como dizer assim, eu fui naquele lugar e não me senti bem, mas tinha lá 30 pessoas e nenhuma das outras pessoas estava sentindo a mesma coisa que eu. Todo mundo estava bem, tudo certo. Então, quer dizer, acho que eu era o único desequilibrado ali. Às vezes não. Às vezes eu é que estava numa condição vibracional mais elevada e o ambiente estava muito baixo e as pessoas estavam conectadas àquilo. Ok? Da mesma forma, a gente pode pensar num ambiente de vibração extremamente elevado. Vamos falar assim, a gente vai numa catedral, num templo, num lugar assim que é super, vamos dizer assim, equilibrado, que tem uma vibração assim que eleva, né? Não sei, vamos pensar ali numa cerimônia, numa mesquita, em qualquer lugar que a gente tentar imaginar onde a vibração está muito elevada. Então a gente entra nesse lugar e sente aquela vibração, tá? De repente pode entrar uma pessoa e falar, nossa, não tô legal aqui, não vou embora, não tô... porque a vibração da pessoa não está correspondendo com a vibração do ambiente. Então é a mesma situação, só que com vibrações opostas, né, vamos dizer assim, dentro do local. E sempre lembrando que essa conexão ela pode acontecer ou não. Se ela não acontece, é justamente porque as vibrações ali estão destoantes, né? Elas não conseguem se ajustar, se afinar. E isso causa, obviamente, esse incômodo, essa sensação de distanciamento. Então, é o corpo emocional que acaba captando isso, percebendo, porque é ele que fica vibrando normalmente uma velocidade maior, porque a energia se concentra ali, a energia criadora está sempre no corpo emocional. E gratidão. Tudo bem. Gratidão, querida. Então, queridos, gratidão pela atenção, pela oportunidade. Bênçãos a todos. Eu que agradeço, mestre. Bênção. E até a próxima, então. Se Deus quiser. Gratidão Amém. por tudo. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Olá, amor e luz aos dias. Para aqueles que estiverem com alguma dúvida, quiserem comentar, podem entrar em contato através das redes sociais, tem pelo Facebook, Instagram, Douglas Matos Terapeuta,
ou então no próprio YouTube, né, quiser deixar os comentários, mandar alguma informação, algo que não tenha ficado muito bem esclarecido, pode encaminhar que aí nós vamos fazer o possível para responder o mais rápido que puder, tá bom? E então assim a gente mantém esse contato e essa troca para poder esclarecer aí possíveis dúvidas ou até mesmo receber contribuições, acréscimos diante daquilo que são as lições que a gente vem apresentando para que as pessoas possam se valer desses ensinamentos que são extremamente importantes. Bom, gratidão então pela atenção, bênçãos e felizes estudos.